PSG, pode esperar, a tua hora vai chegar. A torcida do Flamengo não muda, não tem jeito. Marcos Braz foi embora, mas o torcedor do Flamengo continua aquele fanfarrão, já cantando PSG, pode esperar. Ainda tem o Pirâmides do Egito no fim de semana. Enfim, o Flamengo venceu ontem o Cruz Azul do México por 2-1, num jogo muito mais complicado do que o torcedor do Flamengo comum imaginava, aquele que vai mais a fundo, né, que estuda, deixa eu ver como é que é o campeonato mexicano e tal, sabia que não seria um jogo muito simples, né, e olha que o Flamengo teve benefícios do calendário que o Botafogo ano passado, por exemplo, não teve, desde que esse formato começou, com quartas de final, que eu acho de uma injustiça, de uma aberração. Por que o time europeu tem que estar na final? Isso é inacreditável. Se o anterior já era de qualidade duvidosa, né, de certa forma até preconceituosa com os outros continentes, porque só tem futebol na Europa. Os campeonatos importantes são só na Europa. O time europeu tem que estar na final. Os outros que se virem, os outros que lutem. E o time sul-americano tem que entrar nas quartas de final. Isso é de uma palhaçada sem precedente. Mas dessa vez tem precedente, né, que foi o ano passado, em que o Botafogo, por conta do rival, Palmeiras, né, que ao contrário desse ano não foi covarde, desistiu, né, arregou, você pode escolher a palavra que quiser, né, porque o Palmeiras fez isso no Campeonato Brasileiro, né? Ele arregou, vou botar reserva, não quero mais não, viu que ia perder? Em vez de competir até o final, não. Mandou essa antes da Libertadores para disfarçar, né? Acabou perdendo tudo. E ano passado o Palmeiras competiu até o final, mesmo sendo difícil, né? Mesmo sendo difícil. Então o Palmeiras levou até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Aquele gol do Estevão no finalzinho contra o Cruzeiro, ele impediu que o Botafogo fosse campeão na quarta-feira, e se o Botafogo fosse campeão na quarta-feira, é claro que o Botafogo iria viajar na quinta-feira para jogar o Intercontinental contra o Pachuca e tendo mais condições de fisicamente estar bem, né? Foi o que o Flamengo fez. O Flamengo se aproveitou de um rival que não foi rival, foi campeão com uma rodada de antecedência e botou o povo para viajar. Viajou, descansou, treinou, jogou e ganhou. Né? Cruz Azul, um adversário, como eu falei para vocês aqui, é difícil, né? O futebol mexicano é um futebol milionário também, como é para uma pequeníssima parte do futebol brasileiro, e o Cruz Azul foi um adversário complicado para o Flamengo, né? O Flamengo sofreu e o Flamengo venceu. Esse motivo, né, para essa animação toda em relação ao PSG, eu acho que é mais fanfarronice, né? É mais fanfarronice do que outra coisa. Não dá para imaginar, porque a gente não sabe que time do PSG vem. O PSG tem que fazer um jogo. Eu acho que é muito mais pressão do Luiz Henrique, jogando a pressão para o Flamengo, como ele fez no Mundial de Clubes, né? Malandramente. Quer ver que a gente vai pegar o Botafogo no sorteio? Vocês vão ver. Quem é o melhor time? Quem é o campeão da América? Quem é isso? É o Botafogo, então a gente vai pegar o Botafogo. Aí foi lá, caiu o Botafogo. Eu falei que a gente ia pegar o Botafogo, né? Tal. Mesma coisa ele tá fazendo. Prefere pegar quem? Pirâmides do Egito ou Flamengo? Pirâmides, aquela coisa toda, porque sabe que ele vai pegar o Flamengo. Né? Ele vai pegar o Flamengo. E não vai botar time reserva, nada disso. Pode colocar um ou outro jogador ali, né? Questão do desgaste da temporada e tal. Mas ele não vai abrir mão de um título que ele perdeu na Copa do Mundo de Clubes. Não é o mesmo título, não tem a mesma importância, mas é um Intercontinental que o PSG não tem. O PSG não tem. Então, não vai abrir mão. Agora, com a bola que o Flamengo jogou contra o Cruz Azul, é possível vencer o PSG? Gente, em tese, não. Assim como, em tese, o Corinthians também não venceria o Cruzeiro no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E o que aconteceu? O Corinthians ganhou. Em tese, o Corinthians não tinha time para em 2012 vencer o Chelsea. Em tese, o São Paulo não tinha time para vencer o Liverpool, o Inter não tinha time para vencer o Barcelona do Ronaldinho. É claro que isso é a exceção. A exceção. O Flamengo fez um belíssimo jogo em 2019 contra o Liverpool e perdeu. Já não fez um jogo tão bom em 2022 e ficou na semifinal contra o Al-Ahly. Al-Ahly, foi isso, produção? É isso mesmo? Acho que não, hein? Al-Hilal, né? Al-Hilal, isso. Al-Hilal. E agora vai ter
outra oportunidade contra o Pyramids do Egito, que é um time também cheio do dinheiro, tem destaques marroquinos, tem destaques da seleção do Egito, da seleção do Congo. Ah, Guilherme, pelo amor de Deus, do Congo. São bons jogadores, são bons jogadores. Quem acompanha, inclusive quem sabe muito de futebol africano é o Marcos Carvalho, jornalista da Cazé TV, botafoguense, né? Grande Marcos Carvalho, sabe muito, né? Sabe muito de futebol africano e falou que o Pyramids é uma equipe que antes não tinha muitos títulos para ostentar e mudou o seu patamar hoje, né? E agora vai pegar o Flamengo no fim de semana. O Flamengo é muito favorito? É claro que é, mas tem que jogar com seriedade, como jogou diante do Cruz Azul, e não foi um jogo fácil, né? Depois pensa no PSG, se vai ser titular, se vai ser reserva, se vai ser misto. O Flamengo não tem nada a ver com isso, né? Copa do Brasil, hoje tem Fluminense e Vasco, e olha, deu zebra ontem, né? Deu zebra ontem. Quem diria que o Corinthians fosse vencer o Cruzeiro? Mas olha, o Corinthians jogou Copa, o Cruzeiro jogou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Time sem graça, time sem inspiração, sem sal. Aí a arquibancada, depois dos 20 minutos, também, então a gente também vai ficar aqui sem sal, sem graça, não vou apoiar vocês não. E ficou o torcedor do Corinthians gritando quase 25 minutos lá no Mineirão, sozinha, né? O time do Cruzeiro errando coisas bobas, assim, desconcentrado. E o Corinthians focado na sua missão, jogar por uma bola e defender a vantagem. Para o Corinthians até um empate era ótimo, porque a previsão era tomar uma goleada, ser amassado pelo Cruzeiro. E o Dorival prometeu, depois daquele 3-0, que foi quase 4-0, depois anular o gol do Sinisterra, ele falou, vocês vão ver outro Corinthians na Copa do Brasil, me cobrem. Tá aí, outro Corinthians com um pé na final da Copa do Brasil. Isso é muito Corinthians. O Corinthians é essa camisa pesada que mesmo na pior época da sua história, devendo 3 bilhões, uma dívida impagável, o Corinthians é semifinalista de uma Copa do Brasil no ano passado e é finalista da Copa do Brasil esse ano. Ele busca o que dá. Foi campeão paulista esse ano em cima do Palmeiras. Ele busca o que dá. E dá para ser campeão da Copa do Brasil? Agora dá. Agora dá, porque o Cruzeiro abriu, o Cruzeiro permitiu, agora dá. E hoje, será que dá para o Vascaíno sonhar? Dá, né? Dá, porque futebol é isso aí, Vascaíno. O Vasco tem que botar na cabeça que se acontece lá, acontece aqui. O Fluminense é muito favorito, como era também o Cruzeiro. Claro que se trata de um clássico. E se tratando de um clássico, com 2 jogos no mesmo estádio, com torcida dividida, cada jogo tem uma peculiaridade, mas também não tem esse clima de Cruzeiro e Corinthians em que o Cruzeiro vai ter que buscar lá na Arena Corinthians, que agora o clima é totalmente inóspito. O Vasco pode vencer por 1-0 que a fatura não está decidida. No caso de Cruzeiro e Corinthians, é mais difícil. É mais difícil o Cruzeiro virar essa situação aí. Mas está em aberto lá e hoje eu acho que vai ser um jogo bem disputado. O Fluminense é favorito? É. O Vasco vem de um momento bem ruim? Sim. Mas o Vasco fisicamente está melhor, né? Os principais jogadores não atuaram no fim de semana, o Fluminense teve que jogar, mas o Fluminense está com uma aura de finalista de Copa do Brasil. Está jogando muito futebol. É o melhor time nas últimas 7 rodadas, o melhor futebol do Brasil. Melhor até do que o Flamengo. Né? O Flamengo foi ganhando no piloto automático em algumas partidas, inclusive perdeu para o Fluminense no Maracanã. Mas foi ali fazendo o básico, piloto automático, vencia e tal. Se aproveitou do Palmeiras, foi campeão. O Fluminense está jogando futebol, o Fluminense está jogando muita bola com raça, com vontade, jogadores que entram dão conta do recado, Ganso que já estava morto veio, reviveu. Então tudo está dando certo para o time do Zubeldia. E para o time do Diniz está tudo dando errado. Mas um jogo de Copa pode mudar tudo. A gente vai falar muito, claro, sobre o Fluminense e Vasco depois desse jogo aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.